Bom, hoje assunto novo, então grava, mas eu não sei se esse vídeo eu vou deixar público ou não, porque eu não tive tempo de preparar com cuidado a aula, e o que eu preparei eu deixei no tablet, e o tablet eu deixei na minha sala. Então, por indução, é bem provável que seja uma merda. Mas assim, se ficar muito merda, só vocês vão ter acesso a esse vídeo. Que provavelmente vai acontecer. Porém, os outros não são muito melhores que merda e estão disponíveis. Então, não sei porque eu resolvi ter critério agora. Enfim, a ideia que a gente vai ver é espaços de funções. Você é suspeito. Eu assino a sua ficha de presença no fim do mês. Então, a gente vai ver convergências em espaços de funções. Eu não sei porque eu troquei a tinta. Eu ter trocado o pincel é um claro sinal de que... É um indício, para mim é um indício que não existe livre-arbítrio, né? Então, assim, por que eu troquei? Eu troquei porque eu quis trocar, mas eu não quis querer trocar. Tipo, alguma coisa mexeu na minha cabeça lá e eu só vi, por que eu estou fazendo isso? Enfim. A grande questão é a seguinte, que dados espaços x e y, espaços aqui de convergência para convergência, mas no nosso contexto de convergência, existe o conjunto C de xy formado pelas funções contínuas de x em y. E aí o que a gente quer fazer é botar estruturas de convergência aqui. O problema é que... ou o problema, ou a solução, não sei, é que não, a princípio você tem várias coisas que você pode colocar aqui. Você em conjuntos quaisquer, de modo geral, você tem estruturas diferentes, mas aqui você tem muitas noções razoáveis do que seria uma boa noção de convergência aqui. E aí, parte do que eu quero fazer na aula de hoje, de quarta, é entender o que poderia ser razoável. E metodologicamente falando, palavra difícil, metodologicamente falando, que critério eu posso usar para... Por que é razoável? Eu digo que é razoável, mas é razoável por quê? Tipo, vai ser categorias o contexto. Então, o formato pelas funções contínuas de x em y, queremos, então só escrever o que eu falei, queremos munir C de xy de estruturas de convergência razoáveis. E aí, como assim? Para a gente pensar o que pode ser razoável ou não, já falei, vai ser no contexto de teoria de categorias, mas para entender o que a gente vai exigir no contexto de categorias, a gente vai dar um passo para trás e vai ver como como se comporta o espaço de funções entre dois conjuntos quaisquer e como que a gente pode interpretar o comportamento dessa coisa com categorias, mas categorias vai ser tipo um fantasma. A gente não vai usar explicitamente, mas as motivações categóricas vão estar tipo no pé do seu ouvido soprando assim. Tipo, é que a gente estava falando de tabuleiro de Ouija, né? Por isso que está nesse... Isso. Tá. Então,
Um passo para trás. Como se comporta y elevado a x, o conjunto das funções de x em y. Não precisa mais ser função contínua nem nada. E aí o se comporta é no sentido categorial. A gente podia ficar aqui inventando um montão de discussão. Tá. Eu já vou direto ao ponto. Assim. Tem uma coisa muito legal que quando a gente pega o espaço de funções, você consegue, em conjuntos, fazer uma funçãozinha muito esperta que, no fundo, ela te dá a ideia de como uma função se comporta, que é a avaliação, ou para quem é aluno de Priscila, a avaliação, porque em inglês é evaluation, e ela, como eu entendo, ela não gosta de traduzir como avaliação, deixa aí avaliação, liberdade poética. Então, a avaliação, que vem de evaluation, então em homenagem a ela, avaliação. Eu vou colocar entre aspas, porque vai que, né, me processam. A avaliação é simplesmente aquela coisa que ela diz como uma função se comporta em cada ponto. Você pega a funçãozinha no espaço de funções cartesiano x, e aí isso vai na imagem da função no ponto. Simplesmente a coisa que avalia, certo? Quando você vê esse negócio assim, parece que é só um jeito diferente de escrever coisas simples de modo complicado. Mas tem algumas coisas interessantes que quando você escreve de um jeito complicado, no fundo você está jogando sujeira para debaixo do tapete, mas quando você joga a sujeira debaixo do tapete, você às vezes consegue enxergar o chão da sala. E aí você percebe padrões assim que a sujeira não deixava você ver. A sujeira ainda está lá, mas ela está escondida e isso traz coisas boas. Tá? Fazer contas é útil, mas às vezes não fazer é melhor. Sim. Não, eu queria fazer uma, assim, generalizar é preciso, fazer contas não é preciso. Acho que tem um que navegar é preciso, viver não é preciso, alguma coisa de algum português, filha da puta, enfim. Definitivamente esse vídeo vai ficar só para vocês. Tá. Então, essa função avaliação, ela tem uma propriedade muito curiosa, que é a seguinte: se você pega dada qualquer função z, saindo de z, cartesiano x em y, vou chamar essa função de h. E o h é de propósito. Dada qualquer função h que sai de algum z, cartesiano x vai para y, existe uma única função h chapéu, h chapéu, que sai de z e vai em o espaço de funções, tal que quando você monta o diagraminha bonitinho, aqui, h, aí aqui essa função é a função que pega h, chapéu, cartesiano, identidade de x, tal que isso aqui comuta.
explicitamente, essa função aqui, quando a gente faz esse cartesiano assim, é porque essa função H, chapéu cartesiano, identidade de X, ela vai pegar um carinha aqui, um Zezinho e um Xzinho, e ela vai mandar no H chapéu de Z, identidade de X em X. Então ela vai fazer isso. H chapéu de Z, que faz sentido porque H chapéu de um coisinho do Z é uma coisa que mora no espaço de funções. E na identidade de X calculada em Xzinho. Xzinho. Então essa função faz isso em cada ponto do par, tudo bem? Agora, uma vez que você pegou essa coisa, caiu aqui dessa forma, você tem direito de realmente fazer a avaliação. Então, quando se faz a avaliação, você pega a coisa que está desse lado, só que agora é isso, e calcula no pontinho. Então, quando você fizer a avaliação de H chapéu cartesiano, identidade de Xão, isso tudo calculado em Zezinho e Xzinho, isso aqui te dá H chapéu de Z calculado em Xzinho. Então, isso é o processo de você fazer assim, assado. Aí tem o assado assim, que é o outro lado, assim, assado, assado, assim. Isso é referência ao Sasha Ananin, que talvez é quem me responderia na tábua Ouija, se eu jogasse pra ela. Ele ia me xingar de animal, se eu fizesse isso, com toda razão. Foi com ele que eu aprendi a chamar as coisas de animal, assim, pega esse animal, xinga ele, exatamente, eu sempre falo dele, pois é. Então, por esse lado fez isso. Se eu fizer simplesmente daqui para cá, eu tenho H de ZX, né? Então, eu tenho H de ZX. Dizer que o diagrama comuta é eu dizer que H de ZX tem que ser igual a H chapéu de Z calculado em X. Então, esse diagrama comutar, não como está, esse diagrama comutar, meio que ele já força, e aí meio que a gente entende porque é única, ele já te diz como que tem que ser essa função H chapéu. Porque a H chapéu de Z é uma função que sai de X e vai em Y. Por esse formato, eu já sei o que é H chapéu de Z, tem que calcular num Xzinho. Eu tenho que calcular isso aqui. Então, num Xzinho, eu mando H de Zezinho Xzinho. Então, a gente de fato, quando está só com conjuntos, a gente tem essa coisa aqui que no fundo é uma espécie de propriedade universal. Vocês lembram de quando vocês estão vendo o quociente, não sei o quê? Existe uma única função que faz um diagrama como tá, não sei o quê. Aqui, de novo, é uma propriedade universal, só é um pouco mais sofisticada, mas ainda é uma propriedade universal, que torna um diagrama comutativo, é único e tal. Então, isso aqui é uma propriedade universal. Tá? Numa categoria qualquer, se um objeto, uma categoria que você sabe fazer o que? Produtos lá dentro, onde a gente vê isso? Enfim, é uma categoria que você tem uma noção do que é um cartesianozinho lá. Um objeto, a gente xinga ele de exponencial, se ele tem uma função de um produto indo nesse formato, tal que essa propriedade universal se verifica. Então, o que a gente vai chamar como razoável para uma estrutura de convergência é se tiver esse comportamento para espaço de convergência. Mas aí perceba que vai ser um pouco pior, porque como a gente vai ter funções que são contínuas, não mais quaisquer funções, não dá para a gente simplesmente pegar isso aqui e torcer para
torcer para... a gente vai ter que fazer algumas coisas, porque, por exemplo, aqui, essa H-chapéu, a princípio ela cai nas funções. Ela teria que cair nas funções contínuas. Então, para a coisa toda funcionar. Mas o que a gente quer fazer, então... O que queremos... antes disso... Eu vou escrever o que a gente vai querer, mas só uma outra coisa que eu falei que acho que eu sem querer em algum momento eu mencionei a palavra exponencial. Vocês já pararam para pensar por que tanta gente louca, tipo eu e outros, coloca espaço de funções com essa notação exponencial? Cardinalidade é uma, mas já tem outras coisas. Tem outras coisas. Se eu fizer o espaço de funções já cartesiano B em Y, isso você consegue enxergar... Peraí, não, minto. Isso aqui. Mas esse aqui não interessa. Interessa esse aqui. Espaço de funções de B no espaço de funções de A em Y. Isso, se pararem para pensar um pouco no que esse diagrama está fazendo, mas a gente vai fazer isso direitinho depois, que no fundo é o que vocês fazem quando faz com quantia numérica, né? Uma das propriedades exponencial é isso. Quando você faz a potência duas vezes, é você pegar os expoentes, transforma num produto e faz a potência uma vez só. Tá? Em certo sentido, isso permite que você, se eventualmente você quer enxergar funções já cartesiano B, caindo em Y, às vezes por algum motivo isso está complexo. E aí, em vez de enxergar... É bem isso aqui que a gente fez. Ó. Função de z cartesiano x para y é uma função de z no y elevado a x. Eventualmente, você pode travar um parâmetro, que é o que a gente está fazendo aqui, e ver essa função como uma função que associa pontos a funções. Por outro lado, às vezes tem uma função que associa pontos a funções, isso é estranho, e você quer enxergar isso como uma função só, está saindo de um cartesiano. Sabe por que eu usei a letra H? Se eu colocasse assim, no lugar de Z, eu tivesse colocado I. Esse diagrama ia aparecer uma função saindo de um I cartesiano x em Y. Ela cheira alguma coisa para vocês que vocês já ouviram falar? Especialmente quem já trabalhou com Wesley. Homotopia. Já ouviram falar em homotopia? Não? Homotopia é a seguinte situação. Você tem duas funções. Uma função f e uma função g. E aí, suponha que essa função R em R. Tá, ela continua, só que eu fiquei com preguiça de fazer o resto infinito do gráfico para cá e o resto infinito do gráfico para lá. Mas aí imagina que você tem uma função h que sai de I cartesiano R, vai em R, e ela tem a seguinte propriedade. Quando você pega pontos da forma 0, x, esses pontos vão
em f de x. Se você pega pontos da forma 1x, isso aqui vai em pontos da forma gx. E se você pega pontos da forma tx, isso aqui vai... Foda-se, em algum lugar. Tá? E é um intervalo 0,1, tá bom? Um intervalo 0,1. Um jeito de você interpretar o que essa função está fazendo é trava o ponto T. Não, trava o ponto T, um Tzinho. Trava um Tzinho. Tipo, trava o Tzinho igual a 0. Aí você faz o x variar. Deu a f. Trava o pontinho T igual a 1. Quando você trava ele e avalia o que essa função faz nessa faixinha, você está ganhando a g de x. Num outro pontinho qualquer, você está com uma função intermediária, uma htzinha. Conforme você varia t, a ideia é que você está saindo da função f e indo da função g. Quando você enxerga a função dessa forma, se você pedir que essa função seja contínua, você pede que essa função de cartesiano R em R seja contínua, um jeito de interpretar o que essa função faz é isso. Eu estou variando várias funçõezinhas, saindo de f indo para g. Só que se você pega essa função h e olha como h chapéu, o que você tem agora é uma função, o h chapéu, que sai do i e vai no espaço das funções contínuas de R em R. No ponto 0, ela está dando a própria função f. Então, isso aqui... E no ponto 1, ela está dando a própria função g. Então, essa homotopia, de certa forma, ela é um caminho no espaço de funções. É uma função que no ponto 0 dá um ponto do espaço, que aqui é o espaço de funções, e no 1 dá outra função. Acontece que essa função ser contínua, a gente sabe dizer tranquilamente que é um espaço topológico, espaço topológico, espaço topológico. E aqui? A função está saindo de um espaço topológico no espaço de funções. Que porra eu coloco aqui para que isso aqui seja contínuo? Que topologia eu coloco aqui? Ou que convergência eu coloco aqui? Então, o que acontece é que, a depender da topologia que você coloca, essa coisa não vai ser contínua. Mas o que você gostaria é que tivesse alguma coisa que permitisse você pegar um caminho, que às vezes é complicado você interpretar um caminho entre espaços de funções, porque espaço de funções é dimensão infinita. Como que você vai ter alguma intuição geométrica de como que esse caminho está indo para lá? Você não consegue visualizar em dimensão infinita. Mas você pega isso, faz esse processo que, se não me engano, um desses processos se chama currying, acho que se escreve assim, e o outro se chama uncurrying. Acho que é alguma coisa assim. Não sei se o processo de sair de H para H chapéu é o currying, mas se for ele, o processo de sair do H chapéu para H é o uncurrying. Se eu tiver trocado, aí é o oposto. Mas então, se tem uma coisa complicada, e às vezes e aí você consegue voltar ela, transforma ela para uma coisa simples. E esse processo de ir e voltar, você gostaria que ele fosse contínuo. Você gostaria que, se essa função é contínua, isso aqui também fosse. Então, eu usei esse H justamente para remeter ao cenário de homotopia. Tá? Tudo bem. Então, agora sim, passou do que a gente quer. Então, até que está saindo bem para uma coisa que eu estou usando memória muscular. Então, o objetivo... Oi? Fui pesquisar a tradução direta de currying, só que não tem nada. Deu currying que é a comida. Eu acho que é assim, posso ter escrito errado. E, curiosamente, isso... Eu acho que tem alguma coisa que se chama programação funcional, que é algum tipo de programação de gente que ganha muito mais que eu, que usa esse tipo de raciocínio para você programar coisas, assim, tipo, porque
Porque às vezes você tem um programa em 2 parâmetros que faz certa coisa, você transforma esse programa em uma coisa de um parâmetro só que devolve coisas de outra natureza, e aí isso computacionalmente tem alguma vantagem. Faço ideia de como... Não, mas eu vi isso, ouvi as pessoas falando disso nas ruas. E aí... mas é tipo assim, Renan, onde você aprendeu a teoria dos conjuntos? Eu aprendi nas ruas. Eu não fui... Não, eu não tive uma aula de... Eu nunca tive aula de teoria axiomática dos conjuntos, as coisas assim. Então, topologia eu tive, eu não aprendi nas ruas, mas conjuntos eu aprendi nas ruas. Por isso que eu tenho alguns vícios errados mesmo, porque, né? Você aprendeu a dirigir? Eu aprendi a dirigir com meu pai, assim, enfim. Então, matemática nas ruas. Então, então buscamos transferir esse mesmo tipo de fenômeno para alguma estrutura de convergência lambda em C de x, y, tal que a gente gostaria que essa coisa aqui, a avaliação, fosse contínua. Então, a gente quer que, quando restringe a avaliação, porque, no fundo, eu gostaria que tudo fosse igual a conjuntos, que é muito simples de fazer. É só mudança de notação, essencialmente. Então, a gente gostaria de manter que a avaliação fosse contínua, porque isso garante que a coisa está na categoria onde a gente está. Então, fosse contínua. E tal que, para toda função contínua H de Z cartesiano X em Y existisse única H chapéu de Z para C de XY, e aí eu vou colocar aqui para dizer que eu vou considerar essa tal estrutura lambda que a gente ainda não sabe qual é, contínua. Tudo bem? Isso é uma coisa que a gente gostaria. Até aqui, de boa? Sim. Tá. Bom, evidentemente... desculpa. Com isso tudo... não adianta eu só pedir isso. Eu também gostaria que esse diagrama aqui comutasse. Senão não tem graça. Senão eu arrumo uma H chapéu de algum jeito estranho. Z cartesiano X H isso que a gente quer. Então, para esse diagrama comutar, a mesma álgebrazinha que a gente fez, o mesmo raciocínio algébrico que a gente fez aqui, se mantém. Para ele ser comutativo, a mesma coisa funciona. Então, em particular, a gente já sabe o que a função H chapéu tem que ser. A H chapéu num Zzinho, ela tem que ser essencialmente a H com esse Z travado enquanto eu vario o X. Então, a primeira coisa que a gente vai ver
é que pelo menos para cada Z isso funciona, independente do que eu colocar aqui. Tipo, então, o passo 1, então, só vou colocar como lema: sejam x, y, z espaços de alguma coisa. A gente vai ver o que precisa ser durante a demonstração. É o processo. Eu acho que espaço de pré-convergência vai funcionar, mas se a gente perceber no meio do caminho que precisa de algum axioma, tipo, tem que ser isótono, aí a gente coloca. Tem que ser centrado, a gente coloca. Mas eu acho que não precisa de nada disso. Seja espaços de alguma coisa, se H de Z cartesiano X em Y é contínuo, então H chapéu de Z definida como a função que a cada x manda H de Z x, ela é contínua. Para todo Zzinho que pertence a Zon. Aqui a gente ainda não está precisando falar de que convergência colocar no espaço de funções, mas pelo menos a gente deixa de se preocupar com um problema. E vai acostumando com essa mudança de notações. Vai ser importante. Tudo bem? Porque aqui a gente vai mexer toda hora. Tipo, aquele negócio de chamar a função de f de x acabou, né? Tipo, já não podia, agora já era. Se você chamar a função de... Função é f. Fx é a imagem da função ponto x. Então, o que a gente tem que fazer é... Zzinho está fixado. Então, dada φ rede em x, tal que φ converge para x, a gente quer que H chapéu de Z composta com φ convirja para H chapéu de Z calculada em x. Concordam? Se a φ converge para o x, a imagem da φ pela função tem que convergir para a imagem do x pela função. Certo? Tá bom. Aqui, eu acho que esse é o ponto. Nessa parte que a gente começa a fazer muita continha com função, é melhor a gente chamar x de xazinho. Como se fosse uma sequência mesmo. Agora acho que vai fazer diferença. Então aqui o que a gente quer é que o H de Z de xazinho convirja para o H chapéu de Z de x. Porque fica mais fácil de enxergar o que a gente vai fazer. O que acontece? XA converge para x em x. Certo? Pelo menos isso. Vou precisar. Centrada. Por quê? A gente sabe que XA converge para x em x. E onde eu tenho hipótese é no Z cartesiano X. Então eu tenho que, de alguma forma, levar isso aqui para o Z cartesiano X com alguma coisa que convirja lá e que tenha algo a ver com Z. Com rede constante igual a Z. Então, se a gente fizer ZA como sendo Z para todo Azinho que pertence ao domínio da rede φ,
Isso agora é uma rede constante e a gente vai ter que ZA converge para Z em Zzão, porque a gente está pedindo centrada. Por isso que eu pedi, percebi que eu precisava de centrada. O Z tem que ser centrado. O Z tem que ser centrado. Tudo bem? Agora eu tenho um bagulho convergindo no xão, outro bagulho convergindo no zão. No produto cartesiano, quando eu faço o produto dessas redes, vai convergir. Então, logo, em Z cartesiano x, essa coisa aqui, XA, ZA, converge para ZX, pois converge coordenada a coordenada. Lembra que a convergência no produto, ela é definida de tal forma que uma coisa converge no produto se somente se converge em cada coordenada. Então aqui eu montei uma rede que na primeira... Pronto. Na primeira coordenada do Zzão converge para o Zzinho, na segunda converge. Tudo bem? Agora, a gente tem uma coisa que converge no domínio de uma função que é contínua. Então, assim, se você fizer H de ZAXA, isso converge para H de ZX. Só que ZA é Z. Então isso aqui é H chapéu de Z calculado em XA. Enquanto isso é H chapéu de Z calculado em X. E eu mostrei então que a imagem da rede XA pelo H chapéu de Z dá uma rede que converge para o H chapéu de Z. Mostramos o que a gente queria. Então, pelo menos essa preocupação do... Será que essa função, independente de ser contínua ou não, será que ela está bem definida? Realmente um H chapéu de um Zzinho mora aqui? Mora. Pelo menos isso. E o legal é que a prova é quase uma brincadeira de você ficar fazendo risquinhos, assim. Tipo, não é uma prova horrível, eu acho. Tipo... E uma ideia legal de colocar então, a gente precisou do centrado ali, mas na dúvida, a gente, por via das dúvidas, espaço de convergência, estudo com pelo menos convergência, espaço de convergência. Mas aqui bastou um deles ser centrado e funcionou. Beleza? Então, agora a gente vai eu vou quebrar um problema que a gente tem de encontrar uma convergência com essas propriedades. Eu vou quebrar em duas propriedades. E aí essa é a parte que é muito triste eu não ter trazido as minhas anotações. Eu vou ter que... Porque assim, tem isso feito no contexto de espaço topológico aqui, mas para espaço topológico a coisa tem uma outra notação. Tem umas outras definições que não são automaticamente equivalentes com o que a gente precisa. Mas eu acho
que eu consigo puxar aqui na memória muscular? É só eu relaxar o braço e deixar ele mexer sozinho. Então, vamos lá. Definição. Então, para resolver o problema de encontrar lambda, barra entender essa lambda que a gente ainda não sabe quem é, que horas são? Quase quanto isso? Faremos as seguintes definições. É só que eu não queria já acabar com a graça e dar a cara da coisa ali. Então, definição. Seja lambda uma convergência em C de XY. Diremos que lambda é admissível. Cadê? Não, decisão. Decisão. Em inglês é splitting. E aí você lembra um pouco o negócio de splitting que tem em álgebra, splitting lemma e tal. Só que aí lá no contexto de álgebra você diz que a sequência é SIND. E é um nome muito estranho. Enfim. Não tem outra... Tem um outro livro, agora que eu não... o do Engelke, ele chama essa propriedade aqui de própria. Mas, porra, própria é uma definição muito preguiçosa. É próprio, se tem função própria, não sei o que, espaço próprio. E é próprio para o contexto, né? Mas é uma definição preguiçosa. O nome, né? Então, ela é decisão se para quaisquer. Então, essa aqui é o mais comum, se vocês forem procurar na literatura, vocês vão achar esse splitting. Se para quaisquer Z e H de Z cartesiano X em Y, a função H chapéu de Z é contínua. Sempre que eu escrever H chapéu, é a função que faz isso que a gente está fazendo. Ela trava a primeira coordenada e faz variar a segunda. Tá? Que ela já torna automaticamente o diagrama comutativo. A gente só não sabe se ela vai ser contínua ou não. Tá? Mas então ela é decisão se isso aqui acontecer, se sempre for contínuo. E segunda condição, a gente vai chamar ela de admissível se a avaliação é contínua. Aliás, eu vou escrever o contrário, viu? Eu vou escrever eu vou tentar fazer essa equivalênciazinha aqui, ao vivo, porque aqui está em contexto de espaço topológico, aí eu vou ter que tirar a demonstração enfim, da janela. Olha. Admissível se para todo Z e toda função contínua
G. Aqui eu vou fazer o processo inverso. A admissível ela vai fazer o contrário. Se eu tiver uma função, sempre que eu tiver uma função contínua saindo de um espaço e caindo no espaço de funções, se eu fizer o processo inverso, por isso que eu desenhei o chapéu ao contrário, não sei se está claro o que essa função G chapéu ao contrário faz. Ela pega um Z com um X e manda nessa aqui, G de Z calculado em X. Ela faz o processo inverso do que o chapéu faria. Então, em uma decisão, sempre que eu tenho a função saindo do cartesiano contínua, quando eu faço esse processo de modificar, de travar uma variável, o resultado disso é uma função contínua. Se, por outro lado, eu tenho uma função caindo no espaço de funções que é contínua, se eu pegar a variável do domínio e fazer ela correr junto com o x, ganhando a versão homotópica dela, tipo a versão de homotopia, essa coisa é contínua. Tudo bem? O que a gente quer, o que não é tão evidente, que eu quis colocar esse aqui, que é engraçado, vou ver se eu consigo provar para vocês no susto, é que a condição de admissibilidade, palavra difícil, ela é equivalente a você ter a avaliação contínua. É isso? Faz muito tempo que eu escrevi esse negócio no texto de topologia, tipo, anos. Aí, eu não sei se já é memória óssea, assim, tipo, né? É verdade, não, tem que ser verdade, tem que ser verdade, vamos provar. Então, mas só observem que, assim, se for verdade, então uma convergência que tiver essas duas condições, ela vai, tornar isso aqui contínuo, e 2, a única função que poderia tornar o diagrama comutativo, porque essa função enquanto função existe, essa H-chapéu, e ela é a única que poderia torná-lo comutativo. E aí, essa única função que poderia fazer isso, ela de fato é contínua, então ela vai ter a propriedade que a gente quer. E aí vai ter esse negócio aqui. Então, essas duas coisas traduzem para a gente o que a gente busca encontrar. Até aqui tudo bem? Então, e é curioso como no fundo uma versão é de certa forma recíproca da outra, assim, tipo. E aí o que vai ser interessante observar é que quando eu definir, eu vou depois que a gente vê isso, eu vou definir para vocês quem é a candidata à convergência que faz isso. E aí a gente vai reescrever essas condições no seguinte sentido, a gente vai conseguir provar o seguinte. Eu vou definir uma convergência que eu vou chamar de convergência exponencial. E aí essa convergência ela vai ser tal que, se alguma outra é mais forte que ela, então ela tem que ter uma dessas condições. Eu não lembro qual. Eu vou ter que olhar. E se ela for mais fraca, ela vai ter a outra. Então, meio que assim, ela serve como parâmetro para dizer se é bom de um lado ou bom do outro. E aí, curiosamente, quando tiver as duas, é porque vai ter que ser ela. Ela é a que faz isso acontecer. Essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. E em espaços topológicos, você tem uma que sempre é admissível, mas ela nem sempre é decisão. E quando que ela é decisão, a gente vai ver isso ao longo dessa reta final do curso. Mas o importante é a gente se divertir agora. Até aqui tudo bem? Então, proposição. Lambda é admissível, D mudo, C e somente C,
a função evaluação. Eu lembrei de quando tinha giz, que faz barulho assim. Cada risquinho faz um barulho. Ah, giz, saudade de giz. Tá, enfim, desculpa aí o momento de abstinência, né? É aquela coisa. Essa foi boa. Bom, como eu não sei que lado fazer, eu não lembro exatamente como faz, vamos para não tomar o tempo mais de vocês. Que horas são? Alguém sabe que horas são? Coisa. 5 e? 5 e 3? Tá. Se a gente não resolver isso até 5 e 10, eu pulo para o próximo assunto. Então, se eu travar, tipo, se eu souber como vai, a gente vai indo. Então, vamos tentar ir assim. Se é admissível, então a avaliação é contínua. Admissível significa que para qualquer espaço Z, se eu tiver uma função que faz isso aqui, quando eu faço o chapéu inverso dela, tem que ser contínuo. Tudo bem? Memória muscular é um negócio muito impressionante. É para qualquer espaço Z e para qualquer função, qualquer uma. Se eu souber que essa função é contínua, quando eu fizer aquele processo oposto, tem que... Olha que roubado, eu acho que vai funcionar. Nossa, que da hora. Eu acho que vai funcionar. A gente não sabe praticamente porra nenhuma da convergência lambda. Mas a gente sabe que a função identidade sempre é contínua. Alguma coisa a gente sabe. Então, se você pegar Z como sendo o próprio espaço C de XY com a convergência lambda, pegar G como sendo a função identidade de Z, então essa função G é contínua. E ela está saindo de Z e está saindo em C de XY com a convergência lambda. Então, nesse caso, por hipótese, eu falei que era difícil. Aí o outro lado vai estar foda, quer ver? Por hipótese, o G chapéu invertido, que sai do Z cartesiano X e vai em Y, essa função é contínua. Mas que diabo esse G chapéu invertido faz? Esse G chapéu invertido, ele pega um Zzinho, um Xzinho e manda em G de Z calculado em Xzinho. Porque G, a princípio, é uma função que está saindo de Z e está indo em C de XY. Então, de fato, para cada coisinha aqui, G de Z é uma função. Então, isso aqui faz sentido. Tudo bem? Show? Sim? Tá. Mas, quem é Z? Z é isso aqui. Então, quando você olha o que ele está fazendo, eu estou pegando... um f, uma função f que está no C de XY, um xzinho e estou mandando na G de Z. Mas a G faz o que com a função? A G é a identidade, ela manda a função nela mesma. Então isso aqui está mandando na F. Peraí, calma que agora... Isso aqui, exato, isso aqui é a própria G de Z. Como o Zzinho é F, isso aqui é a própria F.
calculado em x. Então isso, no fundo, é o meme dos dois astronautas. Has always been. Isso aqui sempre foi a função avaliação. Has always been. Exato. Tem a G-Chapéu e vai afastando assim a câmera, aparece esse CV com uma arminha apontada para o G-Chapéu. Então, sempre foi essa função aqui, sempre foi, mas ela é contínua pela condição de admissibilidade. Portanto, esse lado foi. Porra, fiquei. Vou transformar isso em exercício para as futuras gerações. Assim. Tudo bem? Tá, então esse aqui foi. Provavelmente a volta deve estar. O problema deve estar na volta. Ou isso, ou quando eu estava fazendo isso pela primeira vez, eu sei lá, eu estava muito jovem. E aí eu não percebi. Ou então as outras coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo realmente funcionam. Tipo, tira casaco, solta casaco. Tá. Agora a gente quer mostrar que se a gente pegar qualquer espaço Z com uma função contínua Gzinha, então esse G chapéu invertido vai ser contínuo. E a única coisa que eu sei é que a avaliação é contínua. Então, tá. Realmente é. Tá, de boa. Não, é que eu achei que ia ser horrível. Então, sejam Z e G saindo de Z e indo para C de XY com essa convergência lambda contínua. Tudo bem? Quando a gente tem uma função contínua saindo de um espaço e uma função contínua saindo de outra, por propriedades da convergência produto, se você fizer essa função aqui, que sai de Z cartesiano x e vai em C de XY, cartesiano x, que manda, vou dizer aqui que era o G cartesiano, identidade. Fiz o produto cartesiano de duas funções contínuas. Essa função tem que ser contínua. A função que pega Zx e manda em G de Z x, essa função tem que ser contínua. Porque uma função que cai num produto cartesiano, ela é contínua, C e somente C. Quando você fizer a projeção, compõe com a projeção que vai no C de XY, e quando você compõe com a outra projeção que vai no X, essas duas compostas têm que ser contínuas. Só que se você fizer se você fizer essa função aqui e você pegar uma coisa, um ZA, XA convergindo para um ZX, então, em particular, o ZA converge para o Z. Então, essa composta aqui é contínua. Se você fizer, olhar agora essa coisa aqui, o ZA também converge, o XA converge para o X. Então, quando você fizer essa composta assim, ela é contínua. Então, por propriedade da convergência produto, se é contínua com as compostas, quando você compõe, é contínua sem. Então,
essa função aqui é contínua. Tudo bem? Acabou. Porque, aliás, eu nem vou escrever acabou, eu só vou escrever acabou. Porque agora a gente tem aqui a função que a gente acabou de definir, contínua. Aqui a gente tem a avaliação, que é contínua por hipótese, e o diagrama comuta. Só que essa coisa que aparece no diagrama comutativo é a função que a gente queria mostrar que é contínua. Só que aqui é contínuo e aqui é contínuo por hipótese, composto de função contínua e contínua. Are you not entertained? Não, tá. A lembrança que eu tinha disso é que era mais difícil. Mas talvez é porque eu tinha feito em contexto de topologia. Em contexto de topologia você tem menos sujeira embaixo do tapete, e aí às vezes os abertos te confundem. Aqui você está mexendo só com convergência, então, embora mais abstrato, fica mais fácil. Tipo, eu achava que era só propaganda, tipo, para convencer as pessoas, mas não, realmente. O fato de eu conseguir fazer esse negócio sem estar estudando, sem ter estudado para fazer isso, é sinal de que isso realmente ajuda, porque a minha memória é ruim para essas coisas. Por isso que eu deixo como exercício, mas tá. Então, não muito. E as dicas que eu deixo nos exercícios, em geral, não são para os estudantes. São para mim, que é o mínimo que eu sei que eu preciso para resolver aquilo. É tipo, para mim é uma solução, para outra pessoa é uma dica que ela nem tem. Aí, em vez de colocar a solução, eu escrevo só uma dica, que aí é o que eu precisava para solucionar. Bom, o que eu vou fazer agora é só fazer essa definição aqui. A convergência, eu disse que eu ia chamar ela de exponencial, mas é mais legal chamar de convergência contínua. A convergência contínua, ou natural, ou exponencial, ou algum outro nome que alguém dê de outra forma. Em C de XY é definida assim. A gente vai dizer que uma rede de funções contínuas converge para outra, aqui vai ter um Czinho para indicar que é contínua, convergência contínua. C e somente C. F alfa de x beta converge para f de x para todo x que pertence a x1 e para todo x beta que converge para x. É um negócio estranho quando a gente vê a primeira vez, que não é imediato, mas isso aqui é um jeito de lidar com limites duplos. Não sei se vocês lembram desse tipo de situação. Você tem uma sequência de funções que converge para uma função. Aí você tem
uma sequência de pontos que converge para um ponto. Aí você quer calcular a f do limite de xn, do limite de xm, limite do xm. Só que a própria f é um limite de funções. Tipo, você gostaria muito que isso aqui fosse o limite das fn's calculadas nos xm's, essas coisas assim. Curiosamente, isso tá escondido em muitos argumentos de convergência uniforme. Isso está escondido lá. E o que essa definição aqui ela faz, ela simplesmente explicita essa condição que você gostaria de limite iterado e coloca ela como sendo a definição do que é convergir nesse sentido. E ela é muito louca. Primeiro porque eu não vou fazer isso hoje, vou deixar para fazer isso na quarta, mas a gente vai ver essa convergência em várias coisas estranhas. Primeiro, a convergência contínua resolve o problema no qual estávamos trabalhando. Ela não só resolve, como ela é a única que resolve. Porque ela está resolvendo uma propriedade universal. Então, tipo... Não, ela tem umas outras coisas bizarrinhas, tipo... Se você tiver isso aqui... Se isso aqui fizer sentido onde você está, no contexto onde você está... Se você estiver num cenário de espaços métricos, por exemplo, você consegue falar de convergência uniforme. Convergência uniforme implica convergência contínua. Convergência contínua implica convergência pontual. Nenhuma dessas coisas volta. Tem uma outra coisa engraçada. Vocês lembram de análise? Provavelmente em análise 2. Tinha lá um resultado. Pega uma sequência de funções contínuas. Se essas funções contínuas convergem uniformemente por uma função, então o limite é contínuo. Convergência uniforme preserva a continuidade. É meio que culpa disso aqui. Essa coisa aqui que tem ela consegue de alguma forma corrigir, mas ela corrige de um jeito mais estranho. Imagina que você pega essa definição e usa ela para funções que não são contínuas. A princípio nada impede, eu só quero que uma rede de funções convirja para outra se isso aqui acontecer. Beleza? Pega uma sequência de funções não contínuas que satisfaz isso para alguma função f. O limite é contínuo. Tipo, foda-se as funções tinham uns problemas. No limite, essa coisa meio que limpa de alguma forma o problema e no limite está contínuo. Teorema de Arzelà-Ascoli é um negócio que é tipo um teorema de Heine-Borel para espaços de funções, que diz que quando um conjunto de funções vai ser compacto. É um inferno provar isso. Você faz uma diagonalização, não sei o quê. Você consegue falar nesse contexto de Arzelà-Ascoli e fica quase fácil. Não fica fácil, fica quase fácil. Tipo, tem muita coisa que sai com isso aqui, mas o que a gente vai se focar, porque como tem muita coisa para falar, eu não quero ocupar demais a cabeça de vocês com isso, é que se
se x e y são topológicos, porque aqui a gente está definindo essa coisa para espaço de convergência, né? Mas se eu pego x e y topológicos, essa convergência contínua pode não ser topológica. Só que como ela é a única convergência que resolve o problema, segue que às vezes para x e y topológicos, aquele problema não tem solução. E você encontrar uma topologia que faz aquela coisa acontecer e tal, e tal, e tal. Quando essa porcaria aqui é topológica, ela é dada pela topologia compacto aberta. Que é uma topologia famosinha, que eu vou explicar para vocês quem ela é. É que a princípio ela é dada de uma forma que não nem nada a ver com isso. Mas aí o que a gente vai ver é que quando essa convergência contínua vem de uma topologia, essa topologia tem que ser essa aqui. Em particular, quando o problema em espaços topológicos tem solução, a solução é dada pela compacto aberto. Vai que aparece alguém chato no vídeo, sei lá, módulo Hausdorff. Senão você tem que fazer uma definição pior. Mas dane-se isso, não precisa. Mas então, e essa topologia compacto aberta é a que você usaria se você fosse estudar topologia algébrica, por exemplo, e quisesse ver homotopias como caminhos. Aquele processo, a homotopia, ver como um caminho no espaço de funções. Só que é meio chato definir a topologia compacto aberta. E você provar as propriedades dela. E é quase trivial você entender o que essa convergência faz. Assim, você define ela sem ter que falar de compacto nem nada. Então, de certa forma, ganha-se tempos mexendo com essas coisas de convergência. Mas isso é uma briga que eu ainda estou começando a ver se vale a pena ser lutado ou não. Mas, enfim. Esses vão ser os próximos passos das aulas. E na próxima eu vou trazendo as anotações, aí eu vou fazer essas coisas sem medo de será que eu vou conseguir, tipo. Porque, tipo, mas você conseguiu, Renan. Não, mas coincidência. Não confie que sempre dará certo. Porque é provável que o oposto ocorra. A lei de Murphy... Claro. Mas é isso. Tá. Eu acho que vai ficar público isso, não ficou tão horrível. Módulo, eu fiz piadinha com alguma etnia, agora eu não lembro qual que era, deixa.